Graça e paz, meus irmãos. Essa semana vamos começar um devocional aqui no nosso canal e nós vamos tratar sobre o tema da parábola dos talentos, que fica especificamente lá no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. E se eu lhe dissesse que essa parábola não fala principalmente sobre dinheiro? E se Jesus estivesse falando algo sobre que você já recebeu, mas talvez ainda nem tenha percebido? Muitas pessoas leem essa parábola pensando apenas em prosperidade financeira ou em habilidades pessoais. Porém, quando observamos o contexto completo, percebemos que Jesus está tratando de algo maior: responsabilidade, fidelidade e prestação de contas diante de Deus. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, a palavra de Deus nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes concedeu os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a própria capacidade. E então partiu. Observe uma expressão muito importante: confiou os seus bens. Os bens não pertenciam aos servos. Os bens pertenciam ao seu Senhor. E essa é a primeira grande lição da parábola. Antes de entendermos os talentos, precisamos entender quem é o dono dos talentos. Vemos ao nosso primeiro ponto, então, o contexto da volta de Cristo. Muitas vezes isolamos essa parábola do restante do texto bíblico, mas Jesus não contou essa história por acaso. Ela faz parte de um discurso muito maior. No capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus está ensinando sobre a sua segunda vinda. Ele fala sobre os sinais dos últimos tempos, fala sobre a vigilância, fala sobre preparação, fala sobre fidelidade e então conta a parábola dos talentos. Isso significa que a questão central da parábola não é dinheiro. A questão central é: como os servos viverão durante a ausência do Senhor? O homem da parábola representa Cristo. A viagem representa sua ascensão aos céus. Os servos representam aqueles que receberam responsabilidades do reino. E o retorno do Senhor representa a volta de Cristo. Portanto, ela não é apenas uma história antiga, é uma história sobre nós, sobre eu e você. Estamos vivendo exatamente no período entre a partida do Senhor e o seu retorno. E a pergunta é: o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou? Quem é o dono de tudo? A segunda lição é que Deus é o proprietário de tudo. Salmos 24, versículo 1, a palavra de Deus já nos diz: do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. A nossa casa, o nosso trabalho, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa família, a nossa saúde, a nossa influência, até mesmo a nossa própria vida. Em Ageu capítulo 2, versículo 8 declara: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba aqui algo importante: Deus nunca perdeu a posse de nada. Nós apenas administramos aquilo que já pertence a Ele. Muitas das vezes vivemos como proprietários, mas a Bíblia nos ensina a viver como administradores. A diferença é enorme. O proprietário faz o que quer. O administrador presta contas ao seu proprietário. E um dia, todos nós prestaremos contas ao Senhor, os mordomos e não proprietários. A Bíblia utiliza uma palavra muito importante para descrever essa função: mordomo. O mordomo era alguém encarregado de cuidar dos bens do seu senhor. Ele administrava recursos que não eram seus. Paulo escreve em 1 Coríntios 4:2: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Observa-se que Deus não exige fama. Deus não exige popularidade, nem riquezas, não exige reconhecimento ou sequer fidelidade. Jesus também disse em Lucas 12:42: quem é, pois, o mordomo fiel que prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhes dar o sustento no tempo oportuno? A pergunta continua ecoando até hoje:
Será que estamos sendo mordomos fiéis? Será que estamos cuidando bem daquilo que Deus colocou em nossas mãos? Porque a vida cristã não é apenas sobre receber bênçãos, é também sobre administrar bênção, segundo a capacidade de cada um, é claro. Existe outro detalhe impressionante no texto. Mateus diz que o Senhor distribui os talentos segundo a capacidade de cada servo. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, como nós todos já sabemos. Isso nos ensina algo importante. Deus não trata as pessoas da mesma maneira. Ele conhece cada pessoa individualmente. Ele conhece nossas forças, as nossas limitações, os nossos desafios, os nossos dons, nossas oportunidades. Romanos 12 nos ensina que existem diferentes dons. 1 Coríntios 12 nos ensina que existem diferentes funções no corpo de Cristo. Nem todos foram chamados para a mesma missão. Nem todos receberão o mesmo alcance. Nem todos receberão as mesmas oportunidades. Mas todos receberão algo muito importante de frisar. E todos prestarão conta daquilo que receberam. O reino de Deus não funciona por comparação. Funciona por fidelidade. Deus não está perguntando por que você não é igual a outra pessoa. Ele está perguntando o que você está fazendo com aquilo que recebeu. E a aplicação que fica aqui para os nossos dias é: quando ouvimos a palavra talento, pensamos imediatamente em habilidades. Mas a aplicação da parábola vai muito além disso. Quais são os talentos que Deus colocou em suas mãos? Talvez seja o seu tempo e você não sabe. Talvez seja a sua família. Talvez seja a profissão que você hoje exerce. Talvez seja a sua influência mediante a sociedade. Talvez seja a capacidade de ensinar. Talvez seja simplesmente o seu testemunho de vida. Talvez seja o conhecimento que você adquiriu ao longo de toda a sua vida, a sua experiência. Talvez seja a oportunidade que Deus abriu diante de você. A pergunta não é quanto você recebeu. A pergunta é: você está sendo fiel ao que recebeu? Deus não espera que você faça aquilo que Ele entregou para outra pessoa, mas Ele espera que você seja fiel naquilo que Ele entregou para você. E a conclusão de tudo isso, hoje nós aprendemos uma verdade fundamental. Antes de falar sobre os talentos, precisamos falar sobre o Senhor dos talentos. Tudo começa com Ele. Ele é o dono. Nós somos administradores. Ele distribui. Nós cuidamos. Ele é quem confia. Nós responderemos com responsabilidade. E um dia Ele voltará. E quando esse dia chegar, a grande pergunta não será quanto possuímos. A pergunta será: o que fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Que Deus nos ajude a sermos mordomos fiéis. Que Deus nos ensine a administrar bem o tempo e os recursos, os relacionamentos e as oportunidades que Ele nos confiou. E que quando Cristo voltar, possamos ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Que Deus abençoe sua vida. E no próximo episódio, vamos descobrir por que o servo dos 5 talentos recebeu exatamente o mesmo elogio que o servo de 2 talentos. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva agora, ative no sininho aí para você não perder nada. Deixe o seu comentário, alguma experiência que você tenha que Deus já confiou em suas mãos, e deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida.